Então, oficialmente, boa tarde, turma de Geometria na Educação Básica. Estamos aqui na aula de número 6, do dia 2 de junho de 2021. E na aula de hoje, então, nós vamos discutir a oficina 1, que é sobre a experimentação de teoremas usando o GeoGebra, junto com os pressupostos teóricos que foram apresentados pelo Imenes no artigo de 1987, Luiz Márcio Imenes. Então, a ideia é o espírito da disciplina, né, de estabelecer um diálogo entre teoria e prática. Né, gente? Primeiro, na semana, né, até no sábado, a gente discutiu teoricamente o artigo do Imenes, depois os pequenos grupos fizeram a oficina, e que tinha, né, a oficina foi inspirada no artigo do Imenes. E agora a gente vai pensar na oficina, a partir do que o Imenes propôs, e entender como que os conceitos, a ideia do Imenes funcionaram ali na oficina, o que a gente consegue entender mais do artigo a partir da oficina, e vice-versa. Tá? Então, a gente vai fazer esse diálogo aqui. Eu já comentei um pouquinho cada relato lá no fórum, vocês conseguem lá ver detalhes de cada grupo, e aí, a partir do que eu li dos relatos, eu vou pontuar algumas coisas aqui, mas primeiro eu quero ouvir vocês. Vamos lá. Oi, Lucas. Vou falar então. Primeiro, que esse artigo do Imenes eu gostei demais, né? Tipo assim, eu achei muito legal, porque eu acho que dá uma cara para o ensino de geometria, né? Porque até então estava um pouco nebuloso para mim qual que era a cara, como é que era o jeitão do ensino de geometria. Ele vai lá e explica no beabá como é que é, eu achei muito bom o artigo, e ainda propõe um encadeamento lógico que eu adorei, porque ele, né, ao mesmo tempo que não é nada muito jogado, prepara o aluno para essa matemática formal, né, para esse raciocínio que é tão importante, que é tão utilizado aqui no ensino superior, que normalmente a gente não sabe bem como é que faz, né? A gente acha que é só demonstrar que o aluno entende. Na verdade, é mais a habilidade do aluno entender do que necessariamente a demonstração, né? Então, eu gostei muito dessa proposta. E a oficina, eu achei legal uma coisa que, assim, eu não li todos os comentários que a senhora fez nas oficinas, mas você comentou no meu, comentou em alguns outros, e você, inclusive, criou uma aba, tipo assim, qual que é a definição de semelhança de triângulo, né? Porque acho que a gente está um pouco no automático essa pegada aí do semelhança de triângulo é quando os lados, né, seguem proporção, né? Então, na verdade, tipo assim, a gente, talvez sem querer, ou talvez por querer querendo, a gente acabou olhando estritamente de forma numérica, né? Sendo que a gente perdeu uma oportunidade legal de olhar no sentido mais geométrico, né? Que é aquela ideia de transladar, rotacionar, espelhar, para ver que, de fato, esses triângulos são semelhantes a partir dessa definição geométrica. Então, acho que eu achei legal a gente criticar tanto essa abordagem, né? Número, ficar trazendo número para geometria, e de repente, na hora que pede para a gente faz a mesma coisa. Então, acabou que a gente caiu nessa pegadinha, nessa armadilha aí. Oi, Bárbara. Eu acho que, quando eu li o texto do Imenes, eu falei, nossa, muito fácil isso, essas construções aí geométricas, fazer as coisas como é que ele define? Daquele primeiro jeito, eu esqueci a definição. Experimental? Isso, experimental. Falei, nossa, muito fácil experimentar, que legal, tudo, amei. Aí, né, a gente teve que experimentar lá no GeoGebra. E aí, a primeira coisa que a gente ficou, que o meu grupo fez, foi, tipo, se perguntar, o que é experimentar? E aí, a gente não sabia se tinha como lidar, assim, direito. Estou expondo o grupo. Mas a gente não soube direito lidar, assim,
qual que era o objetivo de experimentar mesmo, se era só para construir um triângulo qualquer no GeoGebra, e aí, não sei, mexer nele, ou criar um triângulo específico e colocar os números lá e tentar achar alguma coisa. Então, eu acho que foi muito mais difícil do que parecia ser, porque não sei se é porque foi no GeoGebra, e aí tem que usar todo esse artifício tecnológico, e no texto os exemplos foram com construções físicas mesmo, né, concretas de fato, assim, que a gente podia pegar e manipular e tal. Mas eu só sei que foi algo assim muito desafiador. Eu acho que essa é a palavra para a disciplina mesmo de geometria. Sim, gente. Acho que vocês dois colocam questões muito importantes aqui. Eu até peguei o papelzinho aqui para anotar, para não perder, mas não deu tempo de eu anotar, que a Bárbara acabou de falar. Aí, vamos ver se eu lembro aqui. Sim, eu acho que em síntese é o seguinte: o Imenes apresentou uma ideia, né, que é um artigo antigo, etc., voltado para a educação básica. Eu tentei fazer traduzir a ideia dele para vocês, né, na educação superior, tá? E aí aparecem essas questões que o Lucas aponta, né? Que ele fala, é pegadinha, né? A gente caiu na armadilha e tal. Mas isso expõe as lacunas, digamos assim, dessa formação em geometria que a gente tem, que a gente, né, discutiu aqui na primeira aula, que que o Imenes fala muito bem, né, que é uma informação sobre geometria, que vai muito no automático, vocês sabem os resultados, conhecem as informações, sabem usá-las, mas eu acho que falta um sentimento mais profundo sobre esses conceitos, sobre essa geometria. Inclusive, eu perguntei lá na discussão do artigo, eu vi aqui muita gente falando fórmula, né? De deduzir as fórmulas. Né? A geometria, gente, é muito mais do que fórmula. Né? Quando a gente vai deduzir, construir, demonstrar alguma coisa de geometria, essa alguma coisa não é necessariamente fórmula. Então, esse sentimento, o que é semelhança de triângulos, né? A gente, no automático, você compara dois ângulos, os ângulos de um triângulo, eles são congruentes, os ângulos são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Então, a gente faz automaticamente isso. Mas o que é ser semelhante? Né? Como é que a gente sente, experimenta, pega isso? Né? E eu acho que é isso que falta no ensino de geometria das crianças. Eu pegar aqui não é só pegar uma coisa física, não, né? Porque no GeoGebra a gente pega também. A gente pega o ponto e arrasta. Isso é um jeito de pegar também. Eu senti muito. Só um grupo falou de movimentar os pontos lá no GeoGebra. Eu não sei se vocês, ao experimentarem, vocês arrastaram os vértices do triângulo lá. Mas nos relatos, esse arrastar não estava presente. Né, de pegar os vértices, né, de ficar manipulando o triângulo, né? E isso é uma característica primordial na geometria dinâmica, que é o GeoGebra, que é arrastar as coisas, né? Então, isso até me fez incluir um artiguinho aqui na nossa listinha, para falar do arrastar, para falar da geometria dinâmica, porque é o jeito, a geometria dinâmica, ela coloca no ensino de geometria um tipo de argumentação que é intermediária entre acreditar num desenho e apresentar uma demonstração formal. Porque na hora que você arrasta e vê um resultado no GeoGebra, você não está provando, demonstrando formalmente, mas você vê muito mais opções e posições, figuras e relações tal, do que em um único desenho.
Né? Então, eu entendo essa possibilidade de arrastar como um tipo de argumento intermediário entre você convencer com o desenho e você demonstrar. Porque se apresenta muito mais casos ali usando a geometria dinâmica, né? Quando eu falo geometria dinâmica, todo mundo sabe o que é. Já não? Então nós vamos ter que discutir esse artigo mesmo. São esses softwares que permitem o arraste. Tá? Não sei se você chegar a ver esse software, o Cabri, que é bem velho, com ele você podia arrastar. O GeoGebra, depois que chegou, assim, é o queridinho de todos, né? Porque é muito amigável e tem muitos recursos legais. Mas existem softwares de geometria, tipo Logo, em que você não pode arrastar. Então, ele não é software de geometria dinâmica, é um software de geometria, né? Então, quando tem essa possibilidade de arrastar, é dinâmico. Esse atributo do software dá para a gente muitas possibilidades de discussão, de justificativa, de argumentação. Quem mais quer falar? Jussara, é Luísa. Oi, Luísa. Você quer falar com o Thiago? O Thiago está aqui. Põe o Thiago aí pra gente. Peraí. Só um minutinho. Vocês têm como trocar a câmera? Tem. Thiago, pode. Deixa eu pôr no Viva a Voz, peraí. As coisas para fazer ao mesmo tempo aqui. Não quero conferência, não. A gente só tá vendo a rua, viu, Luísa? Thiago, né, gente? Vamos. Jussara, tá enxergando o Thiago aí? Só o queixo dele, por enquanto. Levanta um pouquinho. Aí, Thiago. Oi, Thiago, tudo bom? Essa aqui é a turma de geometria na educação básica que está comprando o livro com você, tá? Aí, na hora da aula, a Luísa está matando aula e resolveu ir conversar com você. Então, a gente falou, põe o Thiago online para a gente conversar. Certo. Então, tá bom. Tchau, Thiago. Viu? Obrigada. Thiago, muito obrigada, viu, Thiago? Muito obrigada aí pelo grande apoio que você está dando para a gente, viu? Tá bom, que isso. Obrigadão. Tchau, Thiago. Obrigada. Pronto. Ai, gente, essas coisas são engraçadas. Eu gosto. Todo mundo escondeu na hora que o Thiago apareceu. Gente, vocês são muito tutu. É para ele aparecer na tela. Me deixaram falando sozinha com isso. Possibilidades do ensino remoto, né? Isso nunca aconteceria no ensino presencial. Fantástico. Mas eu queria fazer um comentário. Eu acho que deu uma travada aqui, mas Não, tá. Nós estamos te ouvindo, Pedro. Então tá bom. Primeiro, eu fiquei assustado, assim, com, tipo, a data do artigo, porque eu tô assim, gente, tá, ok, né? Deve ser uma coisa bem assim, ensino de geometria, uma coisa bem, sabe, tradicional e tudo mais. Aí, quando eu fui lendo, eu fiquei, assim, em choque com a proposta, né, das atividades. Primeiro que foi um artigo, assim, extremamente ilustrativo para mim, no sentido de, tô te dando exemplos do que você pode fazer, sabe? E o que é bom para a gente ter inspirações também, né? E, enfim. E nisso eu fiquei chocado, como assim, eu nunca tive uma aula de geometria que se aproximasse daquilo, de maneira nenhuma, sabe? Então, eu fiquei o quê? 10, sei lá quantos anos que a gente fica na educação básica, e foram, tipo assim, todas as geometrias totalmente informativas, né? Então, assim, é uma alternativa. Eu fiquei pensando o quanto a proposta era uma alternativa muito legal, muito prática, assim, não parecia ser algo, digamos assim, que exigisse demais do professor, sabe? Ele não precisaria, por exemplo, de, sei lá,
pedir permissão para o diretor da escola para fazer alguma coisa assim. Era uma coisa dentro de sala de aula, com materiais já ali à mão, assim, normalmente dos alunos. Factível. Factível, exatamente, factível. E eu fiquei, como que isso não é o usual, sabe? Como não é frequente, sabe? E é uma coisa assim que, tipo, assim, falando assim da proposta experimental, né? E da dedutiva também, me falou assim, me veio na cabeça assim, gente, se eu tivesse tido, nem que seja assim, o professor tivesse tentado, assim, não quero culpar meus professores, mas enfim, né? Mas talvez se ele tivesse tido acesso ao artigo, né? Ele talvez tentaria, mas enfim. Se eu tivesse ao menos tido alguma coisa próxima disso na minha educação básica, eu acho que assim, minha experiência no curso de matemática seria totalmente diferente. E eu acho que até minha experiência com a argumentação mesmo, sabe? Assim, nas outras áreas da vida, né? Porque, né, a gente não. Eu acho que é um pouco errado a gente achar que a gente, professor de matemática, está lá na educação básica recrutando futuros matemáticos, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que formar cidadãos é, que saibam fazer construções lógicas para, enfim, para qualquer instância, né? Para escolher presidente, sei lá, coisas assim. Mas, enfim, é isso, gente. Era só esse comentário mesmo. Obrigada, Pedro. Rafaela? Jussara, eu queria compartilhar uma coisa que eu fiquei pensando depois que eu li do experimento. Eu também gostei muito da leitura do Imenes, igual o Pedro falou agora, assim, eu não me lembro de, na época da escola, ter visto a geometria dessa forma experimental, e eu achei muito interessante, e aí eu fiquei pensando, assim, como que hoje em dia a gente tem mais condições ainda de usar a experimentação, porque igual no GeoGebra, como que naquela época ele ia conseguir mostrar que esse caso vale para vários triângulos? Ele não ia ficar desenhando 20 triângulos, né? E lá a gente só arrasta o vértice e a gente vê que dá para vários triângulos. Então, assim, como que hoje é muito mais fácil, principalmente na geometria, porque eu acho que geometria plana, principalmente, é difícil da gente ver algumas coisas. E agora, hoje em dia, é muito mais fácil de usar a experimentação com todos esses recursos que a gente tem, e acaba que muitas vezes não se usa, tá? Imagino pela falta de conhecimento mesmo, né? Obrigada, Rafaela. Daniel? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir, né? Tá. Eu queria fazer só um comentário rápido mesmo, porque eu concordo com a fala de todo mundo, né? Mas é mais sobre o artigo do Imenes, assim, como que eu fiquei assustado, igual o Pedro ficou, né? Mas de uma maneira muito positiva, porque eu não sei vocês, mas eu sinto, assim, pelo menos sentia muito que ao longo do curso nós somos desencorajados de fazer essas experimentações, mas do ponto de vista de que isso não serve como argumento para formar, assim, para provar algum teorema, para demonstrar alguma fórmula, sei lá, alguma coisa desse tipo. E assim, foi a primeira vez que o oposto aconteceu, sabe? Assim, de sermos encorajados a experimentar, mas não no sentido de provar alguma coisa, mas no sentido de viver, assim, na prática, sabe? Essa geometria, assim, enfim. Aí eu só queria comentar que eu vi isso numa dissertação de mestrado, né? Porque eu faço IC na área de apropriamento, né? Na área de numeramento. E aí eu achei muito legal esse exemplo e ver ele de novo. E assim, me deu muita vontade de aplicar isso em sala. Eu não sei vocês, a parte Qual a que referência da dissertação? é, Dissertação de quem? é da Cibele. Eu não sei o nome aqui exatamente, mas eu posso deixar aqui no chat. Ela trabalhou numa escola, numa turma de EJA, e o exemplo que ela usou, que é exatamente igual que está no artigo do Imenes, é aquele que eles cortam os ângulos, eles pedem para desenhar um triângulo numa folha de papel, cortam os ângulos e alinham eles de forma que forma a soma dá 180. E assim, eu fiquei com muita vontade de aplicar esse problema quando eu li a dissertação de mestrado, e agora mais ainda depois que eu li o texto do Imenes de novo.
Mas é só esse comentário mesmo que eu queria falar e no mais concordo com todo mundo aí. Esse artigo é uma delícia. A primeira vez que eu o li, que eu comecei a trabalhar com geometria na educação básica, ele entrou e nunca mais saiu. Os outros eu vou variando, dependendo do que está, da discussão que está acontecendo, né? Mas ele está sempre. Inclusive, está acontecendo a reforma, a revisão das emendas, das disciplinas da licenciatura, né? Aí, e alguém sugeriu assim, esse artigo está muito velho, vamos tirar ele das referências de geometria na educação básica. Eu falei, de jeito nenhum, esse artigo tem uma ideia muito potente. Né? Ele é antigo e a gente não precisa fazer o que ele propõe com palitinho de picolé. Dá para fazer com GeoGebra, dá para atualizar, né? Meio já respondendo aquela primeira pergunta que eu coloquei lá no fórum, né? Lá no fórum não, lá no Moodle, né? Da nossa discussão da aula de hoje. Vocês sabem quem que é o Imenes, não sabe? Autor de livro didático? Ele tem uma coleção de livros didáticos que é super diferentona, e aí tem umas polêmicas do tipo, a escola adota a coleção do Imenes, e aí a escola não consegue implementar a ideia dele, aí desiste, aí volta para alguma coleção mais tradicional, porque ele tem, é bem diferente, a proposta dele é muito bacana. Então, se vocês tiverem a chance de conhecer, de ter o livro livro didático, né, do Imenes, vale muito a pena. Aqui, os comentários, gente, eu fico louca aqui, né, ler no chat falando. O Pedro está falando aqui, pedindo para o Corona devolver nossas salas de aula, ele está querendo aplicar essa atividade. A Vívia, que é super instigada da aula de geometria. Vocês esperam até o final dessa disciplina aqui, vocês vão querer dar mais aula ainda. Tanto que coisa legal que a gente vai fazer, modéstia à parte. A Vívia, fiquei super instigada de dar aula de geometria. Imenes, lá em 87, me fez querer dar aula o mais breve possível. Meus professores quase não usavam livro didático de matemática. Os livros que eu vi dele são muito bons. Você já trabalhou com os livros dele, Lucas? No PIBID, lá no Centro Pedagógico, eu acompanhei uma professora que usava os livros do Imenes para o 7º ano. Aham. Jonathan, depois eu vejo isso com vocês. Depois eu falo disso aqui, tá? Não sei onde comprar. Procura na internet, gente. A Yandra tem em PDF, tá bom. Bacana, Yandra. Eu queria comentar com vocês sobre essa questão da argumentação matemática. Porque a gente acho que é meio induzido a pensar que demonstração demonstração matemática é só demonstração formal. E aí a gente passa a escola inteira, a educação básica inteira, sendo informado sobre resultados matemáticos, sem trabalhar essa habilidade de justificar, argumentar matematicamente, e aí, de repente, no ensino superior, demonstração, teorema, demonstração e por aí vai. Então, assim, de uma hora para outra, a gente tem que aprender a demonstrar. E a gente não aprende a demonstrar igual a gente aprende a aplicar uma fórmula, por exemplo, né? Que substitui os valores por números, tá? Depois faz a conta. Demonstrar é algo muito mais delicado, é uma coisa que demanda muito mais esforço, muito mais uma dedicação em aprender a fazer isso do que qualquer outra coisa da matemática. E é a ferramenta da matemática. Matemática é uma ciência que se faz por meio da lógica dedutiva, né? Desse tipo de formalidade, mas isso não se aprende do dia para a noite. E a grande riqueza do
do artigo do Imenes é que ele mostra uma maneira de ir construindo essa habilidade com as crianças, né? Isso que ele propõe, a gente pode começar a fazer desde criança, né? Tem um trecho no finalzinho que ele fala assim, acho que lá nas considerações, né? Deixa eu ver. Isso. É claro que nas primeiras séries do ensino fundamental, o método do trabalho será exploratório, com grande apelo à percepção sensorial. Neste nível, o aprendizado de geometria é fundamentalmente empírico. As deduções acontecem nas primeiras séries do ensino fundamental, né? Elas envolvem estruturas lógicas extremamente simples, mas elas acontecem. Por exemplo, né, se uma figura tem 3 bicos, então ela não rola. É uma estrutura do tipo se, hipótese, então tese. Né? Então, essa estrutura, ela tem que ser trabalhada em aula de matemática o tempo todo. Né? Porque senão, quando o aluno vai demonstrar formalmente alguma coisa, se for o caso, ele não vai ter essa habilidade. Depois tem que apanhar para aprender e, sei lá, se aprende. Né? Então, isso faz parte da ciência matemática, esse tipo de raciocínio. Né? São dois conteúdos de matemática que estão o tempo todo presentes, que devem estar, e que não é um conteúdo, às vezes, listado na BNCC, por exemplo, que argumento tem, né? A construção de argumentos matemáticos e o cuidado com a linguagem matemática. A matemática tem uma linguagem própria. Né? A gente não tem que, da mesma forma que a gente trabalha com a alfabetização em português, a gente trabalha também com a alfabetização em matemática. Né? Então, é necessário esse cuidado, esse trabalho também. No livro da Cleane Santos e da Nacarata, a gente vai trabalhar bastante essa questão da linguagem. E aí, a proposta do Imenes é fazer um conjunto, uma sequência de postulados, de proposições, de resultados matemáticos, em que você vai fazendo um encadeamento lógico de um para o outro, para exatamente trabalhar essa habilidade da argumentação matemática, né? E aí, como a ideia dele é que você não precisa demonstrar um teorema super difícil, e, por exemplo, aquele das retas paralelas cortadas por uma transversal, você pode experimentar isso, ou seja, você transforma um teorema em postulado, e aí com isso você está trabalhando essa estrutura matemática, né? E aí estabelece aquele resultado experimentalmente e depois vai deduzindo os outros. E isso vocês vão, como professores, perceber na turma qual que eu posso colocar, qual resultado eu posso colocar como teorema para ser demonstrado, qual melhor eu colocar como um postulado para ser experimentado. Então, dependendo do conteúdo da turma, vocês vão estabelecendo isso aí. Mas o importante é essa sequência, esse conjunto de resultados em que você vai deduzindo um a partir do outro. Né? É essa estrutura lógica aí que é uma ponto-chave aí da proposta do Imenes. E sim, Pedro, a argumentação não serve só para demonstrar teorema, não. A argumentação serve para apresentar seus argumentos na sociedade, para qualquer debate. Filosofia precisa de argumentação, economia precisa de argumentação, política precisa de argumentação. E isso faz muita falta na nossa sociedade, cada vez mais. As pessoas não sabem juntar lé com cré, né? Se está acontecendo isso, então eu posso concluir que blá, blá, blá. Esse tipo de raciocínio a gente não adquire de uma hora para outra, não. A gente tem que aprender isso ao longo da vida. E a matemática é um lugar importante para se fazer isso. Eu fico muito preocupada quando eu vejo questionamentos sobre a formalização matemática ir no sentido de vamos eliminar tudo de formalização. Não senão a gente cai no que o Imenes critica no início do artigo, né? Que passou do demonstrar tudo para o demonstrar nada. Não é por aí. A gente tem que buscar um meio termo. E geometria é muito rico para fazer isso.
Deixa eu baixar minha mão aqui. Tinha mais alguém com a mão levantada. Depois de mim, não tinha, não. Jussara, eu tava, mas era para o meu comentário anterior, há um tempo atrás. Mas posso Então vai ir? lá, Vicente. Não, beleza. Não, eu só ia comentar, primeiro que eu fui contemplado pela fala dos colegas sobre o artigo, que eu achei muito interessante. Tipo, meu Deus, eu fiquei muito impressionado com o fato que foi de 87, e tanta coisa já aconteceu, né, de tecnologias, e meio que nós que viemos, assim, né, agora, da base, digamos, né, mais recentes, ainda tivemos a mesma experiência que não acontecia antes ainda. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que o Pedro trouxe, foi a questão de ser um artigo muito ilustrativo, né, de trazer muitos exemplos para a gente, ser uma coisa muito rica. Esses exemplos eu achei muito interessante também como eles conversam com a própria conclusão do e-mail sobre a questão de criar uma linguagem que seja entrelaçada, né, alguma coisa que seja complexa e que no sentido de conversar essas duas abordagens. E eu achei muito legal, assim, como ele, quando introduziu a abordagem dedutiva, tinha o fio condutor foi exatamente de onde partiu a experimental, né? E como que isso, juntando ainda com alguém que trouxe, não lembro quem, falou sobre o aluno viver aquele momento do teorema, né? Como isso é mais importante, né? Do que essa demonstração, do que esse formalismo em excesso, assim. Então, era só um comentário sobre isso, assim. Tá certo, Vicente. Obrigada. E aí? Qual que é a definição, então, de semelhança de triângulo? Professores de geometria. Essa eu até gravei. Se ângulos ordenadamente congruentes, se ângulos ordenadamente congruentes de um triângulo. Se ângulos de um triângulo são ordenadamente congruentes e seus lados forem proporcionalmente congruentes, então o triângulo vai ser semelhante. Falei que eu gravei? Tá. Agora conta pra gente o que você entendeu disso aí. Então, eu entendi que se os triângulos tiverem ângulos congruentes e lados proporcionais, eles vão ser semelhantes. Uhum. Porque a gente vai muito no automático, né? Só compara os dois ângulos. E aí, como nós estamos aqui fazendo uma sequência de resultados encadeantes, né? Um levando ao outro, quem usou esse caso de semelhança, né? Ângulo, comeu um pedaço da argumentação, né? Porque o pedido ali era para constatar a semelhança dos triângulos. Mas se a gente não estabelece o que é triângulo semelhante, ficou um furo na argumentação. Ali, na verdade, é óbvio que o meu objetivo ali não era demonstrar o teorema de Pitágoras, né? Ele não era o ponto máximo ali daquela oficina, mas sim o ponto máximo, o motivo, o objetivo da oficina é construir esse encadeamento lógico-dedutivo a partir de um teorema com status de postulado. Isso a gente pode fazer com qualquer resultado, né? Oi, Lucas. Dá uma outra definição de semelhança de triângulo, né? Não sei se formalmente está certinha não, mas, né? Pedagogicamente, espero que cumpra o papel que dado dois triângulos, se for possível, através de transformações em um, sobrepor o outro, né? Através de rotações, translações, reflexões, se os dois forem, se for possível tornar os dois congruentes, então eles são semelhantes, né? Sem modificar, né, o tamanho dos lados, sem modificar a medida dos ângulos, né? Sem modificar. Sem modificar. No caso, se modificar... Mas você não está falando aí de congruência? Não, espera.
se for modificar um lado isoladamente, né? No caso, se for modificar um, tem que modificar os três, por exemplo. Por exemplo, se a gente estiver ampliando, por exemplo, ou reduzindo, né? O triângulo. E aí, como é que a gente concretiza isso no GeoGebra? Porque, dependendo do triângulo que a gente construir, se eu deformar um lado, ele vai deformar outras propriedades também. Não, então, aí, se deformar, tem que deformar os três lados, né? No caso, ampliar os três lados simultaneamente, ou reduzir os três lados simultaneamente, mantendo o ângulo. Mas aí você não está usando a definição para fazer a construção? Sim. Acho que sim, no final das contas. Pois é, a gente tem que ter esse cuidado. Que informação que eu estou usando como hipótese e como tese, quando a gente está trabalhando com o software. Uhum. Eu lembrei de uma coisa aqui também, que algumas pessoas usaram os eixos, colocaram os lados do triângulo nos eixos cartesianos, né? Mas lembra que Euclides não trabalhava com eixo cartesiano, né? Então, quem colocou os lados do triângulo em cima dos eixos restringiu. Então, a gente, na geometria dinâmica, a gente tenta colocar o triângulo mais genérico possível, né? Sem depender de eixo, sem depender de nada. Agora, garantindo que ele cumpra as características mínimas ali, que é ser retângulo, no caso. Né? E aí, na construção do GeoGebra, as figuras têm que ser imune ao arraste. Né? Se eu desenho um triângulo retângulo, na hora que eu arrasto os vértices, ele tem que continuar retângulo. Tá? Eu não posso desenhar no olho um ângulo reto, porque senão, na hora que eu arrasto um ângulo ou um vértice, aí ele deixa de ser reto. O ângulo deixa de ser reto. Né? Então, tem que ter esses cuidados. Uma questão interessante que eu achei nessa oficina, né? É que em 2019 eu trabalhei de professor substituto no finalzinho do ano, assim, eu dei aula pro 9º ano, né? Aí foi uma correria danada, né? Jogaram os livros no meu colo e falou assim, passa o restante da matéria, assim. E o restante da matéria, né, eu tava pegando a reta final de razão e proporção do triângulo retângulo. Aí eu tinha que passar o finalzinho de teorema de Pitágoras também, e passar trigonometria no triângulo retângulo também. Aí, quando eu vi essa oficina, achei legal, porque é um jeito da gente linkar uma parte da matéria, que é um jeito da gente mostrar o teorema de Pitágoras a partir daquele assunto que os alunos tinham acabado de ver, que era proporção no triângulo retângulo, que normalmente é uma matéria que, nossa, parece que ela cai no colo dos alunos, eles fingem que entendem, o professor finge que deu, e vida que segue, e depois vai ensinar que o teorema de Pitágoras é o quadrado de um lado mais o quadrado do outro, sabe, sem fazer essa ligação assim. E essa oficina aí, ela mostrou um caminho muito palpável de como é que faz essa relação, né? Por que essa matéria está ali naquele momento? Né? Não apareceu nem antes, não apareceu depois. Então, achei muito legal essa oficina, essa possibilidade que aparece. Mas é exatamente isso que o Mendes critica, né? Essas informações são dadas essas informações para os alunos como se não tivessem conexão uma com a outra. E aí você dificulta. O que eu acho que eu não consigo entender é que muitas vezes é dito que isso é para facilitar para os alunos, né? Eles não vão entender demonstração, eles não vão entender justificativa, argumentação, então eu vou pular essa parte, eu vou só dar informação. Eu acho que isso dificulta muito mais, porque os alunos não conseguem entender esses resultados, aí matemática vira essa coisa exótica, fora, né, em outro planeta, essa coisa estranha, então, assim, você não está facilitando nada a vida dos alunos, você está dificultando, é muito pior, né? E aí você perde a oportunidade de conectar essas ideias, fazer um encadeamento lógico e trabalhar com a argumentação matemática, né? Ingrid?
Eu só queria comentar em cima da fala do Lucas, porque eu achei muito interessante ele falando sobre, né, como é que ele se sentiu em relação à oficina. E eu e meu grupo fizemos a oficina na semana passada, e eu tinha acabado de ler o artigo no dia, então eu estava com ele muito fresco na mente, assim. E aí a gente foi fazer, a primeira questão eu acho que foi a mais desafiadora, porque a gente está muito acostumado já a pegar, usar Pitágoras em tudo e beleza, achei resultado, ok. Só que quando a gente fez assim de uma vez usando Pitágoras, a gente parou e falou tipo, não, pera, mas se lá embaixo é para a gente chegar no teorema, então eu acho que a gente não pode usar ele aqui, vamos pensar. E aí ficar pensando em como fazer sem usar o que a gente sabe, isso é assim, absurdo. É muito desafiador, mas é muito gostoso também, porque você se desafia muito. Então, foi muito desafiador para a gente, né, para o grupo no geral, mas também para mim, assim, eu fiquei muito feliz no final da oficina, porque a gente conseguiu pensar um jeito depois conseguiu pensar um jeito para outra e tal, e a seguinte já foi, assim, realmente desencadeando, assim como a proposta do artigo, né, de desencadeando raciocínios. E aí, quando chegou lá no final, que tipo assim, cada um tava fazendo individual pra gente discutir, quando eu cheguei lá no final, assim, e realmente deu o Teorema de Pitágoras, eu fiquei tipo, gente, eu não tô acreditando que era isso, porque, tipo, quando eu aprendi, era só Pitágoras, era só A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas por quê? Ou que isso tinha relação com todas as propriedades que a gente fica aprendendo, a altura ao quadrado é isso, vezes a projeção, vezes o cateto, não sei o quê, e ver que realmente tinha um fundamento, que as coisas são interligadas, é muito legal de aprender e de ver que isso acontece. Porque eu acho que uma das coisas que a gente tem grande defasagem no ensino é aprender as coisas em gavetinhas, né? Então, a gente aprende uma gavetinha aqui, guarda, passa para o próximo capítulo, é outra história, é outro capítulo, e ver tudo junto eu achei muito interessante. Então, eu só queria comentar, porque a fala do Lucas me lembrou muito de como foi a experiência em si. E aí, eu queria já aproveitar que eu já estou com o microfone aberto, falar sobre o que você estava falando de triângulos serem semelhantes. Eu estava pensando sobre isso, acho que a minha primeira resposta seria a resposta da Bárbara, claramente, eu ia pensar assim, o que eu aprendi em Geoplana sobre isso? Mas estava pensando assim, talvez tenha alguma coisa a ver com o dinamismo da geometria mesmo, a gente pensar em alguma coisa que eu consiga encaixar dois triângulos um no outro. Escolho um dos ângulos, não sei se a gente já conheceria o conceito de ângulos, mas talvez se eu pegasse dois triângulos, sei lá, recortasse com os alunos, colocasse um em cima do outro, eu conseguisse achar realmente o mesmo ângulo, e talvez o lado oposto seriam paralelas. Aí, no caso, eu não sei como é que a gente experimentaria ou comprovaria essa questão das retas serem paralelas, mas se isso acontecesse, a gente poderia chegar num raciocínio de serem semelhantes, eu acho. Bacana, Ingrid. Vamos lá, Lucas. Eu falando de novo. Que eu queria comentar também, isso aí que você falou, né? De quando a gente omite as explicações para os alunos, né? E responder né? Responder não. Refletir sobre uma pergunta que você colocou para a aula de hoje, né? Que como é que a oficina e o artigo, eles proporcionam contribuições para o exercício da democracia. E tem um livro, né, do Skoff-Smols que fala sobre o diálogo, né, e aprendizagem na educação matemática, e ele conversa sobre isso, sobre a importância né, a questão da investigação e tudo mais, mas também da conversa, a importância da conversa, a importância do aluno se sentir, de fato, como membro fundamental na construção, né, do conhecimento que ele está se apropriando, né? Porque aí, muitas vezes a gente acha que aquele jogo de pergunta e resposta, e que o aluno, uma hora ou outra, acerta, isso é uma conversa que a gente está construindo, mas às vezes a gente está fazendo uma pergunta, esperando uma resposta,
Enquanto os alunos não derem essa resposta, a gente não sai do lugar, né? Ele chama isso de jogo de adivinhação, né? Que os alunos têm que tentar adivinhar o que eu estou pensando. Enquanto eles não adivinharem, a gente continua parado. E esse exercício da democracia, né? Eu vejo justamente como isso, essa questão dos alunos efetivamente terem um direito de saber para onde estão indo, o que eles estão fazendo, o que eles podem fazer, né? Quais são as condições que permitem ele fazer isso. Então, é um pouco essa reflexão aí que eu faço, né, nessa questão. Você tá... Que legal o microfone. Bom, acho que a gente começou aqui a ensaiar, Bárbara, Lucas e Ingrid, a criação de alguma definição de semelhança de triângulos em cima do GeoGebra, né? Que a Bárbara falou a definição formal, o Lucas tentou fazer uma definição usando o GeoGebra, a Ingrid também. Eu acho que é um exercício interessante. Como que a gente construiria uma definição de semelhança de triângulos usando o GeoGebra? Uma definição que fosse palpável para o aluno. Palpável não no sentido empobrecido, mas no sentido de acessível, tá? Porque a definição que a Bárbara deu é a formal matematicamente, mas será que ela é adequada para a gente trabalhar com as crianças, né? É lógico que a gente vai trabalhar com a lógica formal para atender a ela, né? É uma maneira, dos caminhos seria esse, mas ela pode não ser o primeiro passo mais adequado, né? Então, fica aí o desafio da gente inventar uma definição para semelhança de triângulo usando GeoGebra, tá? E aí a gente está vendo aqui o quanto que nós, professores, precisamos saber mais geometria do que aquela que a gente está ensinando. Porque a gente tem que ir lá nos fundamentos da geometria, vasculhar lá os resultados, o que é hipótese, o que é tese, o que resultado vem primeiro, né, como que eu deduzo isso a partir daquilo. A gente tem que saber muita geometria formalmente para fazer esse tipo de atividade com as crianças, né, para construir esse encadeamento de resultados ligados pela lógica matemática. Então, a gente precisa saber muita matemática. Sobre o que o Lucas falou, diálogo e aprendizagem. O Olis Mosico, no trabalho com a Alro, fala sobre qualidade da conversa, qualidade dos diálogos, se relacionam com qualidade da aprendizagem. Né? Se a conversa entre professores e alunos é daquele sanduíche ou adivinhação, né? Você pergunta, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual a... E aí o aluno tem que dar a resposta certa. Ela afunila, né? Ela não dá vazão à criatividade, ao raciocínio geométrico, ao pensamento geométrico. A gente vai falar muito disso ainda aqui. E aí, se tem uma conversa em sala de aula, os alunos respondem, mas é uma resposta muito restrita, né? É um diálogo, é uma conversa muito restritiva, né? E isso não ajuda nem um pouquinho na questão da aprendizagem, né? E aí esse desafio que eu coloco para a gente, né, de colocar a teoria em diálogo com a prática, é muito nesse sentido. A gente lê umas teorias, né, da educação matemática, por exemplo, a educação matemática crítica, e aí eu fiz uma pergunta: como é que eu coloco isso em prática no dia a dia ali na escola, né, com aqueles conteúdos, com aqueles alunos, com aquelas atividades que eu quero fazer, como é que eu ponho isso em prática, né? Porque às vezes eu vejo uma distância muito grande entre as teorias e a sala de aula. Né? Então, é importante a gente aproximar isso aí, né? De colocar na prática aquelas ideias funcionando e de pensar sobre isso, né? Não adianta só falar assim, eu vou usar educação matemática crítica, mas lá a atividade prática é toda tradicional.
aí não é coerente, né? Então, é importante a gente estar sempre testando a coerência entre os conceitos, as teorias e a prática que a gente propõe. Vamos lá, Vivian. Sara, você acabou falando uma coisa que eu queria falar sobre a questão de o que a gente vê na faculdade, né? A gente aplicar isso em sala de aula, porque já que nós não tivemos essa vivência no nosso ensino básico, é um pouco difícil a gente simplesmente criar, né? E uma coisa que você fala sempre pra gente sobre a importância de a gente sempre buscar novas formas de visualizar aquilo que a gente já sabe. Porque a gente precisa mesmo, já que a gente quer fazer diferente, a gente não pode ter medo de arriscar. A gente precisa buscar outras atividades, outras formas de ensinar, explicar para o aluno, muito, muito além daquilo que a gente já sabe mesmo. E aí, é isso, né? Só falar que a gente realmente precisa não ter medo de arriscar e realmente sair da nossa zona de conforto. Porque eu fico pensando, quando eu for dar aula, tô assim, super animada aqui com o artigo de e-mails e tal, só que quando eu for dar aula, imagina se eu vou lá e faço tudo do jeito que eu aprendi. Não vou estar inovando em nada, né? Mas por medo? Não, eu preciso estudar para me sentir segura de fazer isso. E ainda vai ficar com a consciência pesada, né? Olha, de um jeito tão legal e estou fazendo aqui a mesma coisa. Exatamente. Isso incomoda muito. Sim. Tô doida pra dar aula, Sara. Não aguento. Eu planejei tanto esse momento da minha formação e aí tô aqui confinada. Tava doida pra ir pra sala de aula. Mas tá tudo bem, né? Tudo tem seu Vai chegar. Vai chegar. Vamos lá, Bárbara. A Bárbara primeiro? Não sei quem levanta a mão primeiro, eu não vi. Deixa eu ver aqui se parece. Bárbara e depois Yandra. Eu acho que a fala da Vivian, assim, enquanto ela falava, me bateu um desespero, porque eu sou uma pessoa muito esquecida, e agora na pandemia tá pior. Tipo, eu bateu um desespero, assim, de eu esquecer essas coisas que eu tô aprendendo na graduação, e eu chegar no ambiente de trabalho, né, depois que eu formar, sei lá, daqui uns 5, 10, 15 anos e ter esquecido essas coisas. Mas aí, ao mesmo tempo, me veio a própria fala dela já veio com a resposta, né? A gente continuar estudando e em contato mesmo com a nossa área. E além disso, eu acho que além de estudar, né, que também é estudar isso que eu vou falar, eu acho que é importante a gente manter um vínculo com outros professores e com outros profissionais, talvez fazendo cursos de formação, conversando, sei lá, tendo um grupo do WhatsApp para desabafar, não sei, porque eu sinto muito isso na graduação, assim. Às vezes a gente esquece de alguma coisa e vai conversar com um amigo que está fazendo uma disciplina, sei lá, de cálculo 1, e aí a gente vai lá e relembra. Então, eu acho que é isso também, assim. Foi só um desespero que bateu, mas passou, assim, que eu queria compartilhar. Acho que a gente fica sempre incomodado o tempo todo sendo professor. Vamos lá, Yandra. Gente, primeiro eu vou pedir desculpas por não abrir a câmera. Hoje não tá dando, eu tô sem câmera aqui. Mas a fala da Vivian me relembrou uma aula que eu tive na quinta-feira e eu acho impressionante de como todas as matérias, principalmente esse semestre, estão assim, se encaixando de uma forma absurda. Não sei se conhece o professor, Jussara, o Juarez Valadares. Eu acho que ele é do ISEPS, eu não tenho certeza. Mas ele tá dando essa matéria, né, sobre Paulo Freire. E ele passou um texto para a gente. Oi? Não é da PAI, então? Não sei. O Juarez, ele era professor da física. Então, eu vi pesquisa dele sobre astronomia, aí por isso que eu associei com ele. Então deve ser ele. Deve ser ele. Eu não conheço.
Eu acho que Mas, não. Ele assim, dá Eu conheço estágio. Eduardo Valadares. não, Eduardo Valadares, ele é da física mesmo, ele está comandando o grupo de astronomia. Esse é o Juarez Valadares, é outro. Mas, voltando aqui, ele falou justamente, ele passou um texto, né, chamado O Menininho, e aí a gente foi conversando na aula sobre esse texto, ele falou muito que a gente tem, na faculdade, a gente percebe os nossos erros de ensino, as falhas no nosso aprendizado, que, sabe, poderia ter feito daquele jeito, que daquele outro jeito entenderíamos melhor, e a gente vai vendo esses outros modos de ensinar. E aí, quando a gente vai para dentro de sala de aula, a gente comete o erro de fazer a mesma coisa de quando nós fomos ensinados, sabe? Ter essa educação bancária de despejar conteúdo em cima dos alunos, que foi o que foi feito com a gente. E por nós termos, entre aspas, sofrido isso, fica mais cômodo da gente replicar isso em sala de aula, porque é muito mais fácil do que você elaborar uma atividade, você aprender a usar o GeoGebra, por exemplo, sabe? É muito mais fácil você simplesmente informar os alunos do conteúdo. E na hora que a Vivian falou, eu lembrei disso na hora. Eu falei, meu Deus, encaixa muito bem. Todas as disciplinas, basicamente, estão se encaixando muito bem. Qual disciplina que é, Yandra? Você está trabalhando? Tópicos, eu vou olhar aqui e eu coloco no chat. Tá. E a gente tem que ter muito cuidado para não assumir o discurso do opressor, né? A gente que já foi oprimido na aula de matemática, depois mudar de papel e virar o opressor. Isso é muito perigoso, é muito frustrante como professor, gente. Não vale a pena. Eu acho que a gente tem que estar constantemente incomodado e querendo transformar a prática. Não dá para rolar a mesma coisa sempre, não. Perigoso e comum, Peterson, sim. Tópicos de ensino B é da física, Yandra? Não, ela é da FAI, mas pelo discurso dele eu identifiquei que ele era da física. Ah, tá. Entendi. Bom, dúvidas matemáticas sobre a oficina? Depois eu peço para vocês lerem os comentários que eu fiz, as perguntas que eu fiz lá, porque são bastante. Tem muita gente caindo nas armadilhas, como o Lucas fez, como o Lucas falou, desculpa. Então, dá uma olhadinha lá para repensar, tá? A oficina, enfim, né, que vocês fizeram. Oi, Daniel. Então, eu tenho uma dúvida que eu acho que eu nem tinha pensado isso na hora de fazer a oficina com o meu grupo, mas depois de ler algum comentário em algum grupo, se eu não me engano foi o da Vivian, a senhora colocou lá que nós não podemos colocar que o segmento AB é igual a C, que C é medido. E eu fiquei pensando nisso até agora. Eu não entendi muito bem por que a gente não pode fazer isso. Aí, se a senhora puder falar um pouquinho sobre, agora eu ia agradecer. Você pegou uma fácil, obrigada. Eu fiz uns comentários lá, que eu vi que não sei se eu vou... É mais assim, no sentido de colocar vocês para pensarem, né? Que ele tem bastante... Ao vivo, está todo mundo exposto lá, você pode ver os comentários que eu fiz para todo mundo, viu? Eu tentei ser educada com todo mundo, porque todo mundo está lendo ali. Daniel, porque no segmento, no GeoGebra, A, B, são A e B, são os pontos, então AB é o segmento, certo? Então, é um conjunto de pontos. E aí, automaticamente, o GeoGebra coloca uma letra em minúscula do lado do segmento, por exemplo, um A minúsculo. Esse A minúsculo é a medida do segmento AB, é um número. Então, eles são de natureza diferente. O segmento é um conjunto de pontos. O AB, né? Segmento AB é um conjunto de pontos. E a letrinha A é um número. Então, você não pode falar que um conjunto de pontos é igual a um número. São coisas de natureza diferente. E aí, lá no relato, o grupo colocou isso. Colocou essa igualdade. AB igual a A.
né? Aí eu chamei atenção sobre a linguagem matemática, né? Assim, a gente entende, né? Entende o que a pessoa está dizendo, mas a gente, professor, né? Imagina a gente, professor de português, durante a aula, falar, mas vai fazer não sei o quê, né? O professor de português, na aula, não vai fazer assim, né? No cotidiano, a gente pode falar, mas só a gente, professor de matemática, tem que ter cuidado com a linguagem matemática, porque a linguagem que a gente usa é a linguagem que o aluno vai aprender na matemática. Então, a gente tem que cuidar disso. Jussara, então como que... Já que eu fui exposta, então como que eu faria? Eu falaria... Porque, assim, eu queria eu queria atribuir uma letra, né? Um número, um valor mesmo para esse segmento. Aí eu não sei como que eu faria. Vou falar assim, vou chamar esse... A Bárbara escreveu aí, ó. A medida do segmento AB é igual a C. Ah, entendi. Porque, mas então, se tivesse... não, então tá. Beleza. Porque segmento é um conjunto de pontos, né? E a gente associa uma medida a ele. A gente, né, na hora que coloca uma métrica na geometria euclidiana, acho que tem uma parte de fundamento de geometria plana que discute isso, né? Que o Euclides trabalhou sem medidas. E aí depois, em algum momento na matemática, foram incluídas as medidas, os números, né, na geometria. E aí, então, ao segmento, a gente associa uma medida. E aí eu estava chamando a atenção no que eu falei lá no grupo, porque o GeoGebra já usa automaticamente algumas coisas. A letra minúscula ele usa como medida, como número, tanto que você pode dividir. Né? Essa oficina, por exemplo, para comparar as razões, né? Ou seja, as razões entre as medidas dos segmentos, você pode definir funções do tipo R é igual a A sobre B, R maiúsculo é igual a A sobre B. Então, ele está calculando a razão entre a medida de um segmento e a medida do outro segmento. E aí, na hora que você arrasta os vértices do triângulo, você consegue ver que essa razão que você inventou continua constante. Oi, Daniel. Deixa eu tentar te explicar como foi minha dúvida, assim, mais aprofundada. Já que eu expus o grupo da Bíblia, eu vou expor meu grupo também. A gente, né, discutindo, fazendo a oficina, a gente chegou na conclusão que a gente representaria o segmento como AB e aquele traço em cima, sabe? E aí, hoje, na minha aula de geoplana, eu percebi que a gente não pode somar dois segmentos. Assim, colocar AB, tracinho em cima, mais BC, tracinho em cima. A gente teria que somar as medidas, né? Aí, na aula de hoje, o professor somou, tipo assim, AB mais BC, sem o tracinho em cima. E aí, depois que eu li essa dúvida, aí acabou a aula, eu fui ler, aí gerou uma confusão na minha cabeça, porque aí... Na minha cabeça, esse AB sem tracinho em cima seria a medida do segmento. Ah, então, convenções. São convenções que a gente tem que cuidar. Ali eu não sei, então eu tenho que rever se o grupo colocou, definiu que AB sem tracinho era a medida do segmento. Eu só vi o AB sem tracinho igual ao C. E aí, eu pensei que eles estavam identificando o segmento com o número. Tem que conferir lá depois, viu, Vivian? Olha, eu é que estou me expondo aqui. Mas, quando a gente estabelece uma convenção, né, você vai seguindo, né? Eu não sei se o grupo colocou isso antes, né? A gente está chamando de AB sem o tracinho, a medida do segmento AB com tracinho. Se colocou isso, ok, o que está escrito lá não está errado. Ou então está faltando essa definição antes. Mas tudo é cuidado com a linguagem matemática. Obrigada, Daniel. A gente ia até postar o print, sabe, da nossa... toda a conversa do grupo. Só que ficou muito ruim, e aí eu falei, vou só copiar e colar mesmo. E aí perdeu o tracinho e tal. É porque eu lembro disso de eu falando mesmo. Aí eu fiquei confusa, assim, na hora mesmo. Mas essas notações são convenções, tá? Então, tem gente que usa em minúsculo assim, MED de medida, abre parênteses, AB,
fecha parênteses, para denotar a medida do segmento AB. Então, tem que conferir lá. Mas, assim, resumindo, é isso. Cuidado com a linguagem. Bom, eu acho que a gente respondeu aquelas duas questões mais gerais que eu coloquei para hoje, né? Sobre se as teorias estão congeladas historicamente e geograficamente, e como que a gente poderia atualizar ideias teóricas e que contribuições a oficina e o artigo do Imenes podem trazer para o exercício da democracia. Alguém quer completar alguma ideia? Tem alguém de mão levantada aqui? Ingrid. Oi, sou eu. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta sobre comentários do fórum mesmo. Que eu vi acho que foi em só mais um grupo além do meu, um comentário sobre a gente ter demonstrado o teorema e não experimentado. E aí, sobre essa diferença, eu fiquei pensando sobre o que era, só que eu não consegui chegar numa conclusão. Aí eu falei, vou perguntar a Jussara sobre isso, sobre a diferença de experimentar e de demonstrar, né, comprovar e tal. Acho que muitos grupos fizeram assim. Quando a conversa começou assim, bom, o ângulo tal tem 90 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então, aí você está demonstrando, tá? Na hora que você mostra que os ângulos são congruentes, você está demonstrando que os triângulos são semelhantes, usando o caso de semelhança, né? Experimentar, se a gente usa a definição de semelhança como ângulos congruentes e lados com medidas proporcionais, a gente tem que pedir o GeoGebra para medir o ângulo, medir os lados, calcular as razões entre as medidas dos lados, arrastar os vértices e ficar observando o que acontece com os valores dos ângulos e das razões. Aí na hora que eu arrasto, eu vejo que elas se mantêm iguais, e aí eu concluo que os triângulos são semelhantes. Eu não demonstro que eles são semelhantes. Entendi, tudo bem. Tá, Ingrid? Tá. Só para completar a fala do Daniel, realmente eu acho que eu até li esse comentário também no grupo da Vívia e também fiquei pensando sobre que realmente tem a ver com notação, né? Acho que eu não sei, na verdade, se isso é uma coisa que varia de livro para livro e tal, mas eu também aprendi que quando tá AB sem o tracinho em cima é medida. Então, acho que eu também cometeria essa gafe de colocar AB igual a C. Eu não sei se é um erro ou não, mas talvez... Pode não ser erro. Eu é que não estava sabendo dessa convenção ali no momento que eu comentei. O que eu usei, eu entendi segmento AB igual à medida do segmento. Acho que para esse segmento ia ter que ter aquele tracinho em cima, igual o Daniel falou mesmo. Porque aí, quando tem o tracinho, a gente não pode colocar igualdade, né? A gente só pode fazer relação de congruência. Mas eu acho que sem o tracinho é relações de igualdade mesmo. Acho, tá? Mas é uma convenção, né? Então, a gente tem que avisar os alunos. Oi, Jonathan. Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Ah, beleza. Eu estava um probleminha aqui no microfone, consegui arrumar. Mas sobre a pergunta 2, professor e colegas, como que o Imenes, o artigo dele contribui, todo momento da aula eu estava refletindo em um certo ponto que o autor, por mais que ele explique, né, ele mostra sobre as abordagens experimental, dedutiva e dá uma linda forma de compreender. Eu acho que essa contribuição acontece a partir do momento que o Imenes, de certa forma, respeita o processo, né? Ele sempre fala, olha, mesmo que isso funcione assim, mas isso não é uma regra geral, né? Não é nada linear.
Isso é a coisa mais... Ele sempre nos leva à reflexão de que, além do conhecimento matemático formal, é preciso ter uma sensibilidade, né, de entender a dinâmica desse processo que ele sempre falou, né, é um processo complexo, processo mais vivo, né, porque isso muda, dependendo do público, dependendo da forma como você faz essa abordagem. Então, eu vejo que, nesse ponto, o autor ele contribui para essa democratização. E, às vezes, eu penso que essa forma de trabalhar, ela extrapola além dos limites até da sala de aula. Eu acho que isso é uma reflexão tão bacana que ele faz no artigo, que poderia se estender também às instituições de ensino, né, de entender essa forma de ensinar, essa forma de trabalhar os conteúdos. Então, essa parte do artigo é que eu consegui visualizar essa grande contribuição que ele traz. É só isso, obrigado. Eu concordo muito Obrigada, com o Jonathan. Jonathan. Claro. Porque, pode falar, se você quiser, Sara, tudo. Não, eu já ia passar a palavra mesmo para alguém. Começamos falando juntos, vai lá. É porque, assim, não tem regra, né? Não, igual eu falei, a gente tá se desconstruindo o tempo inteiro. Mas não tem regra de falar assim, você vai usar experimentações ou então você vai usar deduções em tal proporcionalidade. Não, você vai descobrir como são seus alunos, o que eles gostam mais, né? O que vai chamar mais a atenção deles, no caso, por exemplo, a gente sabe que na educação infantil a experimentação é o que mais vai, né, chamar a atenção deles, e mesmo assim a gente pode, né, explorar outras coisas também, e é uma coisa incrível a educação. Sim, é sempre importante esse respeito, né, às crianças, aos nossos estudantes. E sempre, eu acho que a gente tem que puxar para esse lado da argumentação, né? Porque a gente não pode, igual o Imenso falou, ficar só na experimentação o tempo todo, né? Aí vai começar por ali, mas é importante a gente ir puxando. Uma vez eu perguntei para uma criança, desenhou num quadro, uma sobrinha, desenhou assim, um rabisco, né? Com 3 anos de idade, um rabisco. Aí ele pensou, olha, tia Ju, eu desenhei uma cobra. Aí, aquele rabisco, né? Eu falei, ele chama Francisco. Francisco, se a cobra mordeu o rabo dela, que figura vai dar? Um círculo, sabe? Sem desenhar. E isso, assim, a gente tem... assim, meus sobrinhos são os meus cobaias, né? Eu fico o tempo todo puxando, né? Puxando, né? Porque eu acredito muito no Vygotsky, que a gente precisa... colocar desafios para as crianças, né? A gente não vai esperar, assim, vou esperar ele amadurecer para fazer a pergunta. Não, eu vou colocar desafios para ele amadurecer, para ele desenvolver cognitivamente, né? Até que um dia que uma delas, da minha sobrinha, falou assim, tia Ju, eu sei a resposta, mas não vou te falar porque eu estou cansada. Aí eu parei, né? Mas gente, as crianças, elas são curiosas. A gente pode dar esses desafios e elas vão desenvolvendo matematicamente. É bom causar um desequilíbrio nelas. A gente acaba aprendendo mais, inclusive. Também falo que eu vou explorar muito os meus filhos quando eu tiver minhas cobaias. Isso. Aí comentando, né, a fala do Jonathan, sim, é super importante, né, esse respeito às crianças, e também trabalhar um terreno fértil, né, em termos de raciocínio matemático, de visualização geométrica, de pensamento geométrico, de argumentação matemática. Então, sim, isso aí é um dos pontos na relação com a democracia. Mas quando eu coloquei aquela pergunta, a minha intenção era um pouco o que o Pedro falou no início, né, sobre o Pedro Henrique Lima, sobre o uso da argumentação
na sociedade, né? A gente não usa argumento só para demonstrar teorema, a gente usa argumento para construir ideias, para apresentar nossos posicionamentos, né? E dizer, olha, porque eu acredito nisso, ou porque a ciência mostrou que tais e tais coisas acontecem, ou porque a situação está assim, 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 eu concluo que isso tudo precisa de um raciocínio lógico dedutivo, né? Bacana, gente. E aí, então, eu vou lá revisar, vou ver o meu comentário, tá, Lívia? Grupo. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? As nossas conversas aqui sobre esse artigo estão me fazendo lembrar de vários caminhos que a gente pode seguir nessa conversa aqui. O primeiro deles, eu já coloquei lá no fórum, que é sobre justificativos em geometria, né? E aí, na semana que vem, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com isso, com justificativos em geometria, mas mais como professor também, né? Tem um artigo lá, Lilian Nasser, um artigo de 2017, mais recente, em que ela mostra como alunos da licenciatura avaliam justificativas que alunos da educação básica deram para uma questão lá de geometria. Então, a gente vai discutir isso na semana que vem. E aí, como algumas pessoas vão estar na disciplina de Paulo Freire e Educação Matemática, nós vamos, na semana que vem, trabalhar só assincronamente, tá? E aí, depois, a gente se encontra novamente na segunda-feira da outra semana, e aí eu vou trabalhar um pouquinho com investigações, porque um dos comentários que eu fiz lá no fórum foi sobre a diferença entre experimentação e investigação. Eu acho importante, como professor de matemática, a gente ter essa distinção bem clara, e aí tem essa discussão, tem uma discussão sobre, o Lucas trouxe hoje, né, sobre investigação e diálogo e aprendizagem, né, e com o artigo do Oliskovsky, e tem também a questão da geometria dinâmica, que a gente está... né, como é que a gente faz geometria usando geometria dinâmica? O Jonathan está com saudade, a gente está com saudade de todo mundo, Jonathan. É importante a gente discutir um pouquinho o que é essa geometria dinâmica, como é que a gente usa isso para construir informações da geometria. Mais alguma coisa, turma? Jussara, seria mais alguma coisa sobre o artigo ou pode perguntar outras coisas? Eu tenho que responder o Jonathan também. Jonathan, eu tenho uma reforma curricular, uma resolução de dezembro de 2019, e é super polêmica, e aí vai ter alguma mudança no curso de matemática. Então é isso que a gente está discutindo, e assim, sei lá, né? Nesse governo tudo é estranho. Mas tem que fazer uma reforma, e a gente está discutindo isso. Diga, Luísa. Peraí, tá. Pronto. Jussara, só que... Você já chegou. Cheguei em casa já. Obrigada. Obrigada a você. Eu queria só... que você tinha me agradecido, né? Eu queria também agradecer a Jeane também, em nome de todo mundo que vai pegar o livro lá na UFMG, por ela ter se disponibilizado, que ela vai lá levar os livros pro pessoal, ficar esperando também o pessoal pegar. E aí, só que pedir para o pessoal para realmente ser bem responsável com o horário, para não prejudicar também a Jeane, ainda mais que ela tem os filhos, ela tem muitos compromissos em casa. Então, a gente se comprometer a ir lá e pegar no horário certinho que ela combinar lá com vocês.
E a segunda coisa era que, acho que foi a Iandra comentou sobre onde que ela conseguiria os livros do Imenes, né? Aí eu sempre comento com o pessoal, se, por exemplo, se vocês quiserem livros didáticos, né? No caso nosso, assim, de matemática, mas livrarias que trabalham com livros novos e usados, eles sempre ficam com, vamos supor assim, por exemplo, eles compram os livros usados do pessoal e acaba que sobra um pouquinho, né? Tipo, que não vende naquele ano. E aí, se trocar a edição no ano que vem daquele livro, aquele livro ele perde valor comercial. E aí a livraria, tipo, né, fica com aquilo ali e acaba vendendo para catador, né? Ou para reciclagem mesmo do papel. Então, para quem tiver interesse, é só ir na livraria e pergunta, gente, vocês têm algum livro de matemática aí sobrando que já trocou edição? Que o pessoal, tipo assim, na maior boa vontade, fala assim, fica à vontade. Tem vários aqui, pode escolher. E aí é muito útil, mas eu sempre pego assim. Aí dá para você ter uma coleção, se vocês quiserem. Todo ano vocês batem na porta. E a terceira coisa é que eu queria perguntar se alguém sabe como que constrói o triângulo retângulo no GeoGebra, se tem alguma ferramenta para a gente fazer, tipo assim, eu quero que o triângulo seja retângulo e colocar os lados. Porque eu, tipo, apanhei muito, eu tentei pesquisar alguma coisa assim, eu não achei. Eu achei que o GeoGebra é uma ferramenta tão rica, eu falei, gente, como é que não tem um negócio assim? Tipo, eu quero meu triângulo equilátero. E aí você só digita o valor dos lados. Eu não achei isso, aí se alguém souber, eu queria muito saber. Olha, eu construo triângulos com propriedades, né, ou retângulo, ou equilátero, etc., usando construção geométrica da geometria plana. Né? Igual o triângulo retângulo, eu desenho primeiro um ângulo reto. E aí escolho um vértice, o ângulo, está no ângulo reto, e 2 pontos, e depois como é que fala? Quando você desabilita o objeto, né? Que aí as retas desaparecem e fica só o triângulo lá. Então, eu uso construção geométrica no GeoGebra para construir os triângulos. Agora, não sei se tem algum comando lá já pronto. Nós vamos ter que discutir geometria dinâmica. Gente, na aula do dia 14, quando a gente for se encontrar novamente, já vai estar todo mundo com o livro, né? Aí a gente vai conversar, combinar um pouquinho os detalhes sobre os seminários, tá? Eu vi que eu pedi ajuda para a pessoa certa, hein, Luísa? É super entendido de livros, bacana, muito bom. Pedro, você está tentando falar? Vocês conseguem me ouvir? Porque meu Teams, só Jesus na causa. Sim, estamos te ouvindo. E agora te vendo. Agora seu microfone está fechado. Isso. Meu Deus. Vocês conseguem me ver e ouvir agora? Tá, então tá bom. Eu queria agradecer a Luísa pela trabalheira que deu, assim, pela turma e tudo mais, em nome dos alunos, porque, assim, deu muito trabalho. Então, parabéns, Luísa, muito obrigado, um anjo. E principalmente em nome daqueles que moram longe, né? Porque ela conversou com o pessoal lá e, enfim, acabamos conseguindo ali uma facilidade aí. Mas, enfim, muito obrigado, Luísa. Sempre. Por nada, pode deixar que agora eu sei onde todo mundo mora, eu vou pessoalmente cobrar, tá? Meu frete aí de cada um, pode ficar tranquilos. Beleza. E a Jussara lembrou do livro, falou do livro, e eu lembrei que agora, né, depois que eu descobri a biblioteca de e-books da UFMG, tá sendo tudo lá. Tem muitos livros da coleção Tendências lá. Então, assim, à medida que a gente não vai comprando, né, a gente vai lendo por lá. Então, assim, tem muita coisa lá sobre investigação, matemática, sobre mas depois que a Autêntica deu esse presentão pra gente, vocês têm que comprar o livro, gente. Não, eu comprei o livro, eu tô falando dos outros, entendeu? Pois é, mas os outros também sim. A edição inteira. Mas a gente, né, ainda tá, tem gente ali que tá ainda em ascensão, talvez, sabe, econômica, então a gente lê em PDF, depois a gente compra. Vai aos poucos, compra um, depois compra outro, e aí
Mas aí a Rapidamente. gente lê antes de comprar também. Gente, E eles compra foram só- bacanas demais. A Luísa Gente, deve ter contado para vocês. Nossa! Ah, a troca de e-mail, sim, alta. A Luísa, não sei se você sabe, mas a Rejane é a dona da Editora Autêntica. Até ela entrou na conversa. Ah, eu não sabia. Não sabia. Ela é a dona, a dona. Olha só, estamos muito chiques. Nossa, estamos... Ah, gente, temos que... Ah, pois é, então, Vivi, vamos comprar livros. Vamos comprar os livros. Aos poucos, gente, aos poucos. A gente, agora que a gente já encontrou o caminho da Editora Autêntica, né? Eles vão dar desconto para gente. O Thiago até participou da nossa aula hoje. Tadinho. Ai, gente. É isso? Então, olha, já tá, as atividades já estão lá, tá? Para a semana que vem. Eu vou completando o restante. E aí, vocês me dão notícias na hora que o livro chegar, porque aí eu acho que no dia 14 vai estar todo mundo com o livro e aí a gente planeja direitinho o seminário. Tá bem? Então, um beijo para vocês. Bom feriado.